trata de mochilão, a Europa é um dos continentes mais procurados por esse tipo de viagem, principalmente por conta da boa logística para se deslocar entre um país e outro, mas muito se fala que nós brasileiros podemos ficar por lá como turistas apenas 90 dias. Mas nesse vídeo eu vou te explicar que, seguindo algumas regrinhas, é possível você ficar pela Europa por tempo ilimitado. Então, let's bora? Fala galera, meu nome é Carla Bruna, eu sou uma garota apaixonada por viagem e essa minha paixão me levou aí a conhecer 26 países e ainda pretendo conhecer muitos outros. Eu já fiz 5 trabalhos voluntários em 4 países diferentes através da Worldpackers e nessas minhas andanças eu passei ao todo em 9 meses pela Europa, sendo que 7 desses 9 meses foram seguidos. E antes que você me pergunte se eu tenho algum passaporte europeu ou algo assim, não gente, eu fiz isso tudo como passaporte brasileiro e como turista. Porém, para realizar isso, eu tive que entender algumas regrinhas e principalmente entender como funciona o Acordo Schengen. O Acordo Schengen é uma convenção entre países europeus sobre uma política de abertura de fronteiras e livre circulação entre países. Porém, muita gente confunde o território Schengen com a União Europeia, então a gente precisa esclarecer aqui algumas coisinhas. A União Europeia tem 28 países e 22 deles fazem parte do Acordo Schengen. Então é bem importante você ficar atento aí a essa diferença para não ter problemas nas suas imigrações. Eu vou te passar aqui quais são os países que fazem parte desse Acordo Schengen. Começando então com Áustria, Bélgica, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suíça e Suécia. Então, entre esses 26 países, nós brasileiros podemos viajar livremente sem precisar ficar apresentando passaporte em controle de imigração. É como se a gente estivesse viajando em um país só. Isso também significa que os nossos passaportes serão carimbados apenas quando entrarmos no território Schengen, no primeiro país de entrada, e depois na saída do território, mesmo a gente passando por diversos países do território Schengen. Agora eu vou falar até um pouquinho mais de pertinho aqui com vocês sobre o tempo de permanência para ficar aí nos países que fazem parte do Acordo Schengen. Nós brasileiros podemos ficar 90 dias, sendo eles seguidos ou alternados, em países do território. Isso a gente pode estar entrando e saindo desses países, mas ao todo podemos ficar 90 dias num prazo de 180 dias. Isso a contar da data de entrada aí no território Schengen. E lembrando que 90 dias não são 3 meses, tá? Agora que eu já te expliquei certinho sobre o território Schengen, vamos falar então de viagens em países da Europa que não fazem parte desse território. E é nesse momento que você começa a entender um pouquinho melhor como que você pode prolongar a sua viagem por mais de 90 dias pela Europa. Uma vez que você está fora do território Schengen, cada um dos outros países da Europa são tratados como territórios individuais. E todos eles têm entrada livre para brasileiros turistas com permanência de 90 dias cada. Então, se você passou seus 90 dias viajando ali pelo Tratado Schengen e deseja continuar viajando pela Europa, é só ir a um desses países que tem entrada livre para nós brasileiros e continuar viajando sem precisar de visto como turista. Lembra que no início do vídeo eu falei para vocês que eu fiquei 7 meses seguidos pela Europa? Então eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui do meu exemplo. Eu fiquei 2 meses na Croácia, que não faz parte do Acordo Schengen. Depois eu fui para a Irlanda, que também não faz parte do Acordo Schengen, e por lá eu fiquei 1 mês. E então eu continuei a minha viagem ficando em Malta e também na Espanha, que são países que fazem parte do Acordo Schengen. Eu fiquei entre esses 2 países um total de quase os 90 dias. E como eu não podia mais permanecer no território Schengen, eu resolvi ir para a Bósnia continuar a minha viagem, que é um país que não faz parte do território Schengen.
Ao todo, eu conheço 21 países da Europa e seguindo essa regrinha, eu não tive nenhum problema nas imigrações. Então, para facilitar aqui para vocês, eu já vou falar a lista de países que não fazem parte do acordo Schengen. Albânia, Andorra, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Chipre, Croácia, Reino Unido, Irlanda, Romênia, Rússia, Sérvia, Turquia e Ucrânia. Eu citei agora há pouco o Reino Unido e eu já vou deixar a informação aqui que vale ressaltar que o Reino Unido é o único território onde nós brasileiros podemos permanecer por 180 dias consecutivos como turistas. E ele é formado pelos países Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. Então esses 4 países são tratados como se fosse um. Seu tempo de permanência é dado a partir da data que você chega por lá, não importa em qual dos 4 países você esteja. E agora que você já sabe que pode permanecer pela Europa por mais de 90 dias legalmente, eu vou te dar aqui uma dica de um app que é super útil para você estar conseguindo fazer sua conta aí, para estar entrando e saindo na data correta sem ter nenhum problema. É o Schengen Calculator Free. Com esse app você vai conseguir fazer as contas ali rapidinho, sem precisar ficar batendo a cabeça ali no calendário para saber certinho qual data você deve se mover para um outro país. Agora você já está aí por dentro de tudo. Já tem até um app para te ajudar, sabe os países que fazem parte do Tratado Schengen, como funcionam as regrinhas, mas agora eu vou te dar algumas dicas importantes. Em qualquer dos países você pode ficar o tempo permitido direto ou então entrar e sair diversas vezes. Mas eu particularmente indico você passar ali o tempo direto. Pois assim fica até mais fácil para você se organizar aí, para não se perder nessas contas e também para não ficar passando muito em controle de imigração. Outra dica que eu dou, que é uma dica que eu usei muito, é aproveitar aí a longa permanência num país para estar fazendo um trabalho voluntário. E nesse trabalho voluntário você vai estar trocando aí as suas habilidades por acomodação. Então, não tendo gasto com acomodação, isso já vai ajudar demais aí no seu orçamento para viagem, vai diminuir muito os seus custos. E sem contar que em alguns anfitriões você consegue até outros benefícios, como refeição, passeios, e sem contar a bagagem de aprendizado que uma experiência de voluntariado traz pra gente. Na plataforma da Worldpackers tem diversas opções de voluntariados em vários países da Europa. Eu mesma fiz isso, eu voluntariei na Croácia durante os 2 meses que eu fiquei lá. Para mim foi uma experiência super diferente, porque a Croácia é um país que não tem o inglês como língua materna, então eu estava num local onde eu ouvia as pessoas falando ao meu redor e eu não entendia exatamente nada. Mas apesar disso eu me comuniquei demais com o povo de lá, eu tenho amigos lá até hoje. Eu tive a oportunidade de viajar dentro da Croácia. Eu estive no Parque Nacional Plitvice Lakes, que é considerado patrimônio da humanidade pela Unesco. É realmente um local incrível, uma das paisagens mais lindas que eu já vi. Também fiz trabalho voluntário na Espanha durante um mês. Eu estive em Barcelona e para mim também foi uma experiência super bacana, porque foi meu primeiro trabalho voluntário em espanhol. Eu não tinha muito domínio da língua até então, mas isso abriu as portas para eu ter o espanhol que eu tenho hoje. Eu fui aprimorando e, enfim, a gente vai aprendendo muito nessas viagens. Também fiz trabalho voluntário durante 2 meses na Bósnia e Herzegovina e lá realmente foi um dos lugares que mais me tocou em todas essas minhas andanças aí por 26 países. Estar na Bósnia por mais tempo me ensinou coisas demais. Eu tive muito contato aí com pessoas nativas, tive a possibilidade de entender um pouco melhor sobre a Guerra da Bósnia através do trabalho voluntário que eu fiz por lá. No hostel que eu estava voluntariando, eu ganhei um passeio para conhecer o túnel que foi extremamente importante na Guerra da Bósnia. Aprendi também a fazer o café bósnio. Gente, eu acho que eu nunca teria aprendido isso na minha vida se eu não estivesse lá. Então é o tipo de experiência, o tipo de conhecimento, coisas que ninguém pode roubar de mim. Então essa minha experiência de mais tempo na Europa e fazendo trabalho voluntário acabou me conectando a pessoas e experiências, coisas que eu realmente vivenciei a cultura
ir mais a fundo. Bom, eu acho que eu já te enchi de informações falando sobre acordo Schengen, países que não fazem parte do acordo, Reino Unido, União Europeia, enfim, calma que eu vou te passar um resumão para a coisa ficar mais simples. Basicamente, o tempo de permanência em cada território funciona assim. O território Schengen você pode permanecer 90 dias durante um prazo de 180 dias. No Reino Unido você pode permanecer o prazo de 180 dias dentro de um ano. E nos outros países você pode permanecer 90 dias dentro de um prazo de 180 dias. O que significa que se você escolhe ficar os 90 dias direto no Tratado Schengen ou em qualquer outro país, você tem que sair e aguardar os outros 90 dias para então poder retornar, do qual isso vai completar aí o período de 180 dias. Agora, se você quiser passar os 180 dias no Reino Unido, completando esse período, você vai ter que ir para outro país, esperar os 6 meses para então retornar, que daí já completa o prazo de um ano. Vamos supor então que você deseja mochilar durante um ano pela Europa. Você pode fazer da seguinte forma: você pode ficar 90 dias em países do território Schengen, depois você se muda e passa mais 90 dias em países que não fazem parte do território Schengen. Terminando esse período, você pode passar então mais 90 dias em países do território Schengen. E completado então esses 90 dias, você pode passar 90 dias no Reino Unido. Praticamente aqui eu acabei de te entregar um roteiro pronto. E eu já vou aproveitar aqui para te passar mais uma dica super importante. Enquanto eu estava viajando pela Europa, eu nunca esperava chegar ali o dia de estourar o prazo ou uma data muito próxima. Eu sempre me mudava ali com pelo menos uma semana antes de estourar ali o meu prazo de permanência no local onde eu estava. Então, dessa maneira, se caso acontecesse algum imprevisto, que eu não pudesse pegar um voo, não pudesse me locomover para outro local, que eu pegasse uma conexão em um país que fizesse parte do tratado, ou um país do qual eu já estivesse, isso acabaria que não iria me prejudicar. Então, ter esses diazinhos sobrando ajuda demais na logística. Então, eu já vou aproveitar aqui para falar das penalidades caso você permaneça por mais tempo em um território. O controle de imigração ele é realmente rígido com quem desrespeita as regras de permanência do território. Então ele pode aplicar multas caras, pode também te proibir de entrar naquele território novamente ou pode até mesmo acontecer deportação. Então, para não ter um problemão como esse, é só respeitar certinho as regrinhas, seguir as datas e usando aquele aplicativo que eu te indiquei, olha, não tem erro. Agora, se você deseja ficar mais de 90 dias num país, você foi para aquele país, você curtiu demais e deseja ficar, existe sim a possibilidade. Em muitos países da Europa, você pode fazer uma solicitação para permanecer mais 90 dias no país e a Espanha é um desses países. O procedimento é feito dentro do país com pelo menos um mês de antecedência antes de estourar o seu prazo dos 90 dias. E você precisa apresentar uma boa justificativa para ficar por lá, como por exemplo um curso que só vai acontecer nesse prazo que você tiver por lá. Então procure o serviço de atendimento ao estrangeiro no país que você esteja para estar fazendo essa solicitação. Então agora que eu já te passei todas as informações para você ficar na Europa por mais de 90 dias viajando como turista, só me resta então te desejar uma ótima viagem e olha, eu te vejo aí por esse mundão.